E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam em casa, cumprindo as determinações do governo sobre isolamento social, porque o coronavírus não está de brincadeira. Continuem lavando bem as mãos frequentemente e utilizem o álcool gel, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso conteúdo, para a nossa aula. Eu vou dar algumas dicas rápidas hoje para vocês sobre o capítulo 2 do nosso material didático. No livro de vocês, o capítulo ele é intitulado como Conexões e Redes, a produção e circulação no espaço global. Galera, nós já discutimos bastante sobre essas conexões, falamos sobre os pontos e sobre os fluxos. Os pontos são onde nós temos ali a produção de alguma coisa, ou seja, produção de informação, produção industrial, produção de matéria-prima. Já os fluxos são as formas como esses pontos acabam se interligando. Pelos meios de transporte, pelas relações comerciais entre países. Então, nós acabamos falando sobre as conexões entre as diversas cidades, estados e países no mundo. Sobre isso, vocês viram um mapa lá na página 46 sobre a intensificação do comércio mundial. Naquilo que era o antigo mundo conhecido, onde nós tínhamos ali uma rota comercial que passava ali pelo mar Mediterrâneo e ia ali para a Ásia. E atualmente nós temos as linhas aéreas, as movimentações aéreas e o comércio mundial baseado ali principalmente nos países mais desenvolvidos. Então nós temos a China bastante participativa, o Japão, a Europa quase que como um todo, os Estados Unidos e algumas outras localidades que não participam tanto assim. Quando a gente a gente pode fazer até uma relação entre essas conexões e o coronavírus. Se a gente for analisar esse mapa da página 46 e compará-lo com o mapa da dispersão do coronavírus, nós vamos perceber, por exemplo, que o continente africano é um dos menos afetados. Mas também ele está quase que fora do comércio mundial. Não tem muitas linhas aéreas ligando o continente africano a outras regiões do mundo. Então isso contribuiu para um menor número de casos de coronavírus naquela região. Então o que eu quero que vocês entendam? Tudo está conectado. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, em que nós não podemos pensar que uma ação isolada em um determinado lugar do mundo não vai surtir efeito em outras áreas. Um grande exemplo disso aconteceu no final do ano passado com as queimadas que aconteceram lá na Austrália. A fumaça daquelas queimadas chegou em outras partes do mundo. Uma emissão de CO2 tão grande, ela é capaz de intensificar os processos de efeito estufa, por exemplo. E sobre isso, nós podemos falar ainda relacionado à exploração dos recursos naturais. Essa exploração de recursos, ela tem sido cada vez mais intensificada a partir do momento em que as nações se industrializam e os padrões de consumo não mudam. Nós temos uma população mundial, principalmente a dos países desenvolvidos, que acabam tendo um índice de consumo muito alto. E esse consumismo exacerbado, ele está fazendo com que os nossos recursos naturais estejam sendo explorados de uma forma tão acelerada que alguns deles vão acabar numa escala de tempo que não é tão grande assim. O petróleo, por exemplo, petróleo, gás natural, carvão mineral são recursos naturais finitos. Ou seja, uma hora eles vão acabar. Então é necessário que se invista em novas fontes de energia. Então nós podemos dividir as fontes de energia em duas partes: as fontes não renováveis e as fontes renováveis. As fontes de energia não renováveis são aquelas que vão demorar mais tempo para surgir novamente no planeta. Não significa que elas não vão aparecer de novo. Significa que o tempo para a formação dessas fontes de energia, desses elementos, desses recursos naturais, ele é maior do que provavelmente nós teremos a vida humana na Terra. Os recursos renováveis são aqueles que se renovam num prazo mais curto, que a gente vai poder reutilizar. Nesse sentido, nós podemos falar da energia eólica, nós podemos falar das questões de energia hidráulica. Então,
existem vários outros recursos renováveis que nós podemos estar utilizando e eles vão se renovando de forma bem rápida e que nós possamos utilizá-los novamente. Sobre esses recursos, essas emissões, nós podemos ainda estabelecer uma análise, uma comparação. No livro de vocês, na página 50, nós temos 2 mapas de emissões de CO2. Então, esses mapas, eles mostram as emissões em 1980 e as emissões em 2017. Então, nós podemos perceber um grande crescimento das emissões de CO2 pela China, que passou a ser o maior emissor de CO2 do mundo, ultrapassando até os Estados Unidos. Não só a China cresceu as suas emissões, mas outros países também passaram a produzir mais CO2 e isso tem intensificado os problemas ambientais, principalmente aqueles que estão ligados à questão do efeito estufa, que vão causar aí aquele processo que nós já entendemos como aquecimento global. Espero que vocês estejam ligados nos temas. Nossa primeira aula fica por aqui, primeira videoaula fica por aqui. E eu voltarei com mais vídeos para vocês. Fiquem em casa, isolamento social não é brincadeira, não brinquem com corona. E é isso, pessoal. Acompanhem os roteiros e façam sempre o que a gente está solicitando. Não é férias, pessoal. Até mais!